toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade entoado àquele que é digno e está acima de todas as coisas. Para nós é um prazer muito grande estar mais uma madrugada diante de Deus. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo o dia. Hoje é dia 3 de outubro de 2025 e nós estamos a oração a toda hora. Como Jesus Cristo é mencionado em cada livro da Bíblia, este é o nosso tema do mês de outubro. Nosso subtema hoje está no livro de Ageu. Através do profeta Ageu, Deus prometeu abalar as nações para encher o novo templo com glória. Capítulo 2, verso 7. O templo a ser reconstruído seria marcado pela presença do Messias, Jesus. Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, é destacado nessa profecia como portador do legado que chegaria a Jesus Cristo, conforme genealogias registradas em Mateus, capítulo 1, verso 13, Lucas 3, 24 e também 27. Nossa visão geral fala justamente deste livro dessa forma, mostrando primeiro a visão de como estava a situação no momento das profecias. Nós temos apenas 38 versículos neste livro de Ageu, mas 38 versículos de profundas explicações a respeito do futuro de Israel e da vida pessoal de Israel vivenciada naquele momento. Nossos versículos de ouro diz assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai vossos corações aos vossos caminhos. Ageu, capítulo 1, verso 5. Você já vê por aí que Deus, ele chama, através do profeta Ageu, ele chama Judá para olhar para si mesmo, olhar para dentro de si, olhar para a sua maneira de pensar, de agir. Caminhos aqui é significado de uma vida, daquilo que você decidiu para viver, daquilo que você quer viver, daquilo que você sonha em viver, daquilo que você está vivendo. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Deuteronômio, capítulo 13, verso 4. Observe que lá em Deuteronômio, o Senhor, usando Moisés, avisa Israel de como Israel deveria proceder em relação a Deus. O próprio Senhor, usando a boca e a escrita de Moisés, deixa isso muito claro para Israel. Mas o que Ageu dá a entender é que o povo não estava vivendo esse momento com Deus. O seu caminho, o caminho que eles tinham escolhido, não era o caminho, não estava no rumo que Deus escolhia para Israel. A verdade inquestionável diz assim: Zorobabel era o governador. Sua liderança era fundamental para mover o povo ao trabalho. Deus abriu seus ouvidos aos desafios de Ageu e despertou seu espírito para estar à frente do povo, para liderar o povo na obra e na restauração do templo. Observe aqui que lá no texto fala que Zorobabel era o príncipe, então ele era um governador, né? Uma pessoa que tinha liderança, um político. Isso prova que os políticos, quando eles servem a Deus, eles podem ajudar na construção da obra do Senhor, na restauração. Alguém diz que tudo que vem da mão do político não presta, é negativo, é de roubalheira, é de desvio. Não foi o caso aqui de Zorobabel. Zorobabel, sendo o príncipe ou sendo o governador, foi convocado pelo próprio Espírito de Deus, através do profeta Ageu,
para juntar-se ao povo e liderar o povo na reconstrução do templo em Israel, depois deles voltarem do cativeiro. Muito bem, nosso destaque fala justamente os dois versículos a respeito da questão de quem é Zorobabel. Tem um Zorobabel que ele é descendente de Maria e o outro que é Zorobabel, descendente de José. Mas ambos vêm da linhagem de Davi. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu aos 24 do mês, dizendo: Fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei carros e os que se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles. Cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como o anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Ageu capítulo 2, verso 20 e 23. Observe aqui que a expressão príncipe é porque Israel ainda não estava com o direito de ter rei. Israel ainda era provinciana, né? Não mais do meio dos persas, mas do rei Ciro, né? E ele tinha permitido, tinha ajudado ele, Artaxerxes, mas tinha uma preocupação, que lá podia ter um governante, mas um governante que não seria o superior, ele estaria debaixo de um jugo ou de um direcionamento. De qualquer maneira, se ele não quisesse liderar, ajudar e dar ouvido às questões espirituais, ele poderia se negar a fazer isso. Porém, ele perderia muito com isso. É o que hoje os políticos estão fazendo. Eles usam, muitas das vezes, a ajuda que eles trazem com o objetivo de barganhar votos e não de cooperar na obra do Senhor como filhos de Deus. Como diz aqui, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus escolhe ser humano. Essa questão é muito grave quando a gente olha as pessoas dizendo que a pessoa que é político não pode se meter com a igreja não pode se meter com os políticos. Não existe área nessa terra que não pertence a Deus. A política pertence ao Senhor. A politicagem é que não pertence ao Senhor. A corrupção que acontece na política é que não vem de Deus. Mas a política, a governança, o direcionamento, tá? O modo de como o político vai proceder conforme a justiça, as leis, as regras, os estatutos, aí é ele que determina no seu coração. Se ele resolver ser injusto, infiel, se ele resolver se misturar com toda a imundície da politicagem, aí ele não vai ter nada do Senhor e o Deus não estará com ele. Porque aqui Zorobabel é um escolhido do Senhor que lidera Israel, porque o templo do Senhor tinha sido esquecido e abandonado pelo povo. O povo volta do cativeiro, mas em vez de voltar e se preocupar de organizar primeiro o altar para adorar a Deus, se preocuparam primeiro de resolver suas vidas materiais e financeiras. Será que não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Em vez da gente se preocupar em consertar o altar de Deus na nossa vida, purificar, buscar a purificação de todo erro, de todo mal, de toda iniquidade, a gente está mais preocupado com o bem-estar financeiro. E por causa disso nós desprezamos o santuário, desprezamos a adoração, desprezamos o Deus da nossa salvação. A nossa leitura está justamente em Ageu, no capítulo 1, verso 1 a 15. Vamos tentar ser rápido.
No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo assim, fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha a desculpa aqui, não era tempo. As coisas para Deus não têm tempo, mas para nós tem tempo. A gente se desgasta nos nossos sonhos, nas nossas realizações, no nosso sucesso, mas a gente não se desgasta para fazer a obra do Senhor. Muitos de nós acham que ir na casa do Senhor ou fazer a obra do Senhor significa ajudar pastor a encher bolso, significa ser um religioso, um fanático, mas Deus coloca-se em primeiro lugar. O templo era o lugar que tinha Deus santificado para ser adorado. E justamente o templo foi uma das ações de Nabucodonosor derrubar e levar todo o ouro, levando inclusive os utensílios de adoração. Esses utensílios eles foram partes devolvidos e eles trouxeram de volta. Mas quando eles chegaram lá, eles guardaram em algum lugar e não foi usado, não foi feito o sacrifício, não era feito o culto, não era adorado o Senhor. Foi reconstruído o muro? Foi reconstruído o muro de Jerusalém, mas não foi reconstruído o templo, porque o povo achava que não era tempo ainda de construir o templo do Senhor. Aí o Senhor fala, é para vós tempo de habitar em vossas casas esturcadas, ou casas bonitas, né? casas restauradas, esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai vossos caminhos, vossos corações aos vossos caminhos. Olha, novamente ele repete, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para mim, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes soprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zodadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Olha aqui como quem era o rei lá era Dario. Só que Dario não estava em Judá e nem em Jerusalém, ele estava lá no seu reinado. É bom a gente focar nas seguintes coisas. As pessoas pensam e usam esses textos mais para tirar dinheiro do povo, né? Para mostrar que Deus vai abençoar se você contribuir. Não é isso que aqui fala esse texto. Esse texto fala
da posição que nós deixamos Deus. Como Deus é visto por nós? Qual é o lugar que Deus ocupa em nossas vidas? E aqui Deus estava aborrecido, mais uma vez entristecido com o povo, porque ele tirou eles do cativeiro. E eles não precisaram brigar, eles não precisaram derramar sangue para sair do cativeiro, como Deus havia prometido no passado, que ele faria isso. Mas o que a gente observa é que o povo, quando volta, volta como um povo ingrato. E eles trabalham em si para restaurar, para plantar, para colher, mas depois não tem. Como é que eles vão levar o produto da colheita diante do sacerdote? Não tem lugar para adorar, o templo está destruído, o altar não está reconstruído. E eles não vão adorar. Né? Tem pessoa que ela não se esforça para ir à igreja, para ir a um santuário, para ir a um lugar de adoração. Ela não se esforça, ela não está nem aí, ela está preocupada só com a sua casa, com seus tesouros, com sua riqueza, com as suas viagens, com seus negócios, com a sua empresa. E ela não tira, ela não se dedica a Deus. Deus tem que ter, no mínimo, a atenção do seu coração todos os dias. Não é uma vez por semana, como muitos vão no domingo, né? Não, Deus tem que ter todos os dias atenção. Você precisa orar, como fazia, no mínimo, como fazia com Daniel, né? 3 vezes ao dia. Orar demais não é problema. Você deve orar no tempo certo e orar de forma sábia diante de Deus, colocando a sua vida diante do Senhor e se direcionando a sua adoração ao reconhecimento e à gratidão pelo que Deus faz por você. Então a questão aqui está ligado à vida de prosperidade de Israel, estava ligado a eles colocarem Deus em primeiro lugar. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, em todos os sentidos. Não é só no sentido financeiro, é no sentido da prioridade da palavra de Deus dentro do seu lar, na sua casa, no seu convívio, na sua empresa, onde você estiver. Deus precisa ser o primeiro. É o primeiro a ser adorado, é o primeiro a ser reverenciado, respeitado. Nas regras e normas da sua empresa, precisa ter o reconhecimento dos concertos de Deus, da doutrina divina. Do contrário, você estará fadado ao fracasso, porque Deus não faz parte dos seus negócios. Assim mesmo, um político. Veja que Zorobabel ouviu a mensagem de Ageu, acreditou, e a Bíblia diz que o espírito dele se moveu. O espírito dele juntou-se ao espírito do filho do sumo sacerdote, né? E eles então aplicam o seu coração para fazer a vontade de Deus. Josué, Sealtiel, né? Se juntam, e a palavra diz que também o espírito do povo se moveu. Porque é aquele velho caso, de uma liderança de adoração, de serviço ao Senhor, todos devem desejar. Todos têm que dar prioridade a Deus. Todos têm que colocar Deus em primeiro lugar. Em todos os sentidos, moral, espiritual, sabe, social. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Não é somente ir lá na casa de Deus, eu vou dar uma oferta, vou dar um dízimo, como alguns chegam a dizer, que não pode dar dízimo. Eu sempre digo, quando a pessoa não teme a Deus, ela argumenta textos isolados para justificar sua hipocrisia, para justificar sua canalice, para justificar o fato dela não respeitar a palavra de Deus e para dificultar a obra, porque como vai ser construído, como foi reconstruído lá a casa de Deus? Foi com todo o povo trazendo. Não existe como reconstruir casa de Deus ou lugar de adoração sem que o povo participe. É o povo, é juntamente, os líderes e o povo devem estar juntos para fazer o trabalho do Senhor fluir. Não é só o povo, nem só os líderes.
Não, todos devem ter o mesmo espírito de fazer ao Senhor um lugar de adoração. Ah, mas era só Jerusalém, era só Jerusalém. Não. Jesus Cristo disse não só em Jerusalém, mas em todo lugar o Senhor busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E hoje nós não podemos ficar todo o tempo ao relento, porque o verão se acaba, vem o inverno. E as pessoas estão de repente adorando a Deus, cai um temporal e vem as doenças em decorrência desse choque térmico. Fora que vem a sujeira, molha tudo, prejudica tudo. Então a gente tem que ser no mínimo consciente e não usar de subterfúgio para dizer que Deus não se agrada. Isso é coisa do cão, que quanto mais o cão tiver pessoas devotas a ele, que pegue a palavra de Deus e torça para impedir que haja adoração para Deus. Porque se houver mais casas, assim como você tem mais supermercado, você tem mais bares, você tem mais lugares para você resolver e ter o seu dia a dia. Ora, se você tem uma casa e você pode ter duas, é melhor do que uma, porque você vai poder doar para um filho seu, para uma filha sua, para abençoar sua família. E por que para Deus não pode ter lugar de adoração? Agora, as pessoas é que lideram que não podem ser canalhas, é que não podem ser vulgares, é que não podem ser pessoas maldizentes, é que não podem ser pessoas murmuradoras, é que não podem ser pessoas aproveitadoras. Aí sim, eu concordo com você. Se existe uma pessoa que se chama pastor, apóstolo, padre, seja lá o que ele for, que ele se queixe ser bispo, bispa, o que ele queira se chamar, ele só não pode se chamar de Satanás, mas que ele queira se chamar, ele tem que liderar com equidade, ele tem que liderar com verdade, ele tem que amar o povo a quem ele está liderando, porque se você não ama o povo, você não é digno dele. Se você não respeita o povo, se você puxa tudo para assar a sua sardinha e deixa a sardinha do outro apodrecer, você é injusto, você já está no inferno com Satanás. Então, aqui em Ageu, nós aprendemos essa questão da necessidade de entender que Deus deve estar em primeiro lugar. Então, há fortes em se dedicarem à construção. A melancolia dos mais velhos só seria superada por um novo empreendimento, uma vez que Deus sempre está pronto para começar de novo. A saudade do passado deve ceder ao lugar a uma ação no presente, aproveitando-se da oportunidade para edificar o nome do Senhor, ao nome do Senhor. A comunidade inteira foi chamada à obra, desde o mais influente até os mais humildes. Ah, eu não posso ser um saudosista. Ah, porque eu no passado fazia isso, porque eu era uma pessoa maravilhosa. Se você deixou de ser maravilhoso, você está indo de mal para pior. Ah, mas eu estou ficando velho. Tudo bem, há limitações, há doenças que muitas das vezes limitam a pessoa, mas não limita seu ânimo, não limita a sua fé, não limita seu desejo, seu incentivo, suas motivações. Você deve ser uma pessoa motivada e motivadora. Você deve acrescentar aos outros, dar motivo aos outros de esperança e não desmotivar, torcer a palavra de Deus para ser um instrumento do pecado, um instrumento do mal, para que não adore a Deus. Volto a dizer, seja casa, seja templo, seja galpão, seja um espaço que a pessoa vá adorar a Deus, que vá adorar a Deus com fidelidade, com honra. E quem lidera, lidere com fidelidade, porque do contrário, não vai agradar ao Senhor. Nesta mensagem, Deus prometeu abalar as nações para encher o novo templo com a sua glória. O templo a ser reconstruído seria marcado pela presença do Messias. Nós já falamos isso quando estivemos falando a respeito de Jesus como templo, né? Jesus falando, derrubar esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, e eles não entenderam que Jesus estava falando do templo que era ele, porque Jesus é o verdadeiro templo, é o templo que desceu do céu para que todos nós adorássemos Deus através dele. Mas foi o templo que eles destruíram. Jesus voltou, ressuscitou, mas foi ao céu.
e descerá novamente, né? E então, enquanto isso não acontecer, nós devemos, como disse o Senhor Jesus, ir a todo mundo pregar a palavra e também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia fala do legado de Paulo, dele anunciar a palavra e dele mandar confirmar as igrejas. Fala de Paulo alugando um lugar para que ele pudesse receber as pessoas, para poder pregar a palavra de Deus. Isso está na palavra de Deus. Só não lê e não medita quem tem pensamento canalha, quem tem pensamento diabólico, quem tem a defesa, porque um pastor, porque um apóstolo, porque um desses camaradas falham, erram, negligenciam, não justifica, não é doutrina para destruir o propósito que Deus quer na vida da gente. Zelo pelo Senhor, está no capítulo 2, verso 10 a 19. 2 meses depois, Ageu apresentou uma terceira mensagem, usando uma parábola ligada à lei cerimonial sobre a pureza. A lei declarava que tocar um cadáver tornava alguém impuro. Desta mesma forma, o templo em ruínas era comparado a um cadáver, e qualquer culto ali seria inaceitável. Restaurar o templo é essencial para que Deus volte a aceitar a adoração. Assim como a nossa vida. Nós não podemos misturar Deus. Se nós não temos Deus em primeiro lugar na nossa vida e o nosso santuário está impuro, essa adoração que sai de nós não é perfeita, não é agradável. Deus quer que cada um de nós use o templo, que é o nosso corpo, para também adorá-lo e colocá-lo ele no trono do nosso coração, né? Agora, fazer do nosso corpo de prostituição, corpo de adultério, corpo de mentira, corpo de engano, corpo de morte, corpo de desgraça, e a gente mesmo assim querer adorar a Deus, aí vai para a igreja uma vez ou outra, né? Vai agora, faz uma procissão e pronto, já está salvo o ano todinho. Isso é demonstração de falta de conhecimento da palavra de Deus. Deus quer ser adorado todos os dias, porque todos os dias o Senhor está para nos abençoar. O povo havia prometido reconstruir, mas falhava em cumprir. Deus lembrou que possuía todas as riquezas destinadas a apoiar sua obra e não a promover o luxo. O descuido da construção resultou em colheitas fracas e adversidades que vinham de Deus. Com a renovação do compromisso de construir, Deus prometeu colheitas férteis. Está escrito no capítulo 2, verso 19. Cumprir a promessa feita a Deus é um ato solene. A demonstração bíblica alertam sobre a importância de cumprir nossos votos, ressaltando que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Está em Eclesiastes 5, 4 e 5. Muitas vezes os fiéis fazem promessas durante a dificuldade e as esquecem da bonança. Se todas as promessas fossem honradas, haveria recurso abundante para projetos evangelísticos, construções de templos, escolas, clínicas, missões e orfanatos, beneficiando tanto a obra de Deus como social. Que uma obra sem o social não é obra. Ali, o templo, o lugar que se adora, ali estão seres humanos que têm suas necessidades. E quem tem um pouco mais pode ajudar quem tem menos. E se unir faz com que a obra prospere. Até mesmo fazer um grande plantio numa certa localidade e escolher todos juntos ir lá e aquilo servir de bênção para todos. O futuro cheio de esperança. Na mesma data em que Ageu recebeu sua terceira mensagem, Deus lhes concedeu a honra de uma segunda comunicação, demonstrando aproximadamente a proximidade divina ao falar 2 vezes com o seu mensageiro, em um único dia. Esta última mensagem abre as perspectivas espirituais inéditas, projetando-se para eventos futuros que ainda não ocorreram em nossa era. Ageu profetizou um período em que o céu e a terra serão sacudidos.
antevendo a grande batalha do Armagedon, que resultará na derrota das nações e reinos opostos ao Cristo, ao Senhor dos Exércitos, e culminará com a vitória definitiva do Senhor. Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, é destacado nessa profecia como um portador do legado que chegaria a Cristo, conforme a genealogia registrada. Então, o que a gente vê é que Zorobabel ele passa a ser um símbolo que Deus usa ali para mostrar que ele, assim como Zorobabel foi destacado, ungido, separado para fazer a obra, não ungido, mas separado para ajudar na obra, Jesus foi ungido de Deus. Ele foi ungido para quê? Para pregar o evangelho aos pobres, anunciar o ano aceitável ao Senhor, tirar os oprimidos do diabo. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus é o nosso Messias, Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso resgatador, Jesus é aquele que nos salva da força do pecado, do poder do pecado, e ele tem o sangue que purifica-nos de todo pecado. Tá? Então que Deus nos abençoe, ainda tem várias coisas aqui, mas a gente pode deixar para um outro momento, né? A importância de Zorobabel como governador de Judá, a reconstrução do templo, e o que a gente precisa entender. Deus escolheu Zorobabel para aquela época, como escolheu Ageu, como escolheu Josué. E não estou falando do Josué lá general, estou falando do Josué da época de Zorobabel, da época de Zaqueu, de Ageu, quando voltaram do exílio. Hoje, Deus tem escolhido pessoas. Se você é uma dessas pessoas que Deus escolheu, leve a sério. Seja no campo da política, seja no campo da religiosidade, seja no campo do social, de lidar com as ajudas sociais para que você não desvie, porque Deus não vai te acolher. Deus deixa bem claro sobre o cuidado com os pobres, necessitados, aflitos, carentes, as viúvas. A igreja recebeu a primeira murmuração do povo, quando começou a adorar a Deus no tabernáculo. Era lá que ela adorava a Deus. E ela, quando começou a adorar a Deus, começou a ver problemas, porque as viúvas eram abandonadas, porque estavam tão preocupadas em estar em conjunto, adorando, glorificando, sentindo o poder de Deus, enquanto que as viúvas ficavam em casa passando fome. E aí o povo murmura e os apóstolos se uniram e resolveram levantar diáconos para que cuidasse das viúvas, né? Para que cuidasse daqueles que realmente precisavam de ajuda. E isso é lindo. Quando nós, em vez de preocuparmos só com a vida financeira, a gente se preocupa com quem precisa, com quem necessita, com quem é carente, com quem precisa de um abraço, com quem precisa de apoio, com quem precisa do amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Sempre oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, para Te glorificar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença. O Senhor é um Deus vivo, forte e corajoso. Deus da batalha, Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso. A Tua palavra dada a Ageu, Senhor, realmente faz com que a gente repense quem o Senhor é na nossa vida. Será que o Senhor está em primeiro lugar no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, nos lugares onde dizem que é tua casa? Será que os obreiros, pastores, diáconos, presbíteros, essas pessoas que se chamam adorador do eterno, essas pessoas, Senhor, que dizem que devem, Senhor, que te servem de forma diferente, será que essas pessoas dão a Ti o primeiro lugar? Ou elas, no fundo, elas vivem para brigar com os outros, questionar os outros, pregar contra os outros, mas não se preocupa com aqueles que realmente precisam, que estão carentes, que estão morrendo, que estão acamados, que estão doentes? Quando a Tua palavra diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. O Senhor quer de nós, Senhor, uma vida espiritual abundante, mas uma vida social abundante.
O Senhor quer de nós, Senhor, que a gente se preocupe em ter nossas casas, sim, mas que na tua casa haja beleza, haja alegria, haja conforto, haja demonstração de que o Senhor é em primeiro lugar. A tua casa, naquele tempo, Senhor, estava abandonada, quebrada, tirada todos os ouros das paredes, e eles não se preocuparam em restaurar nada, porque estavam preocupados em restaurar suas fazendas, seus negócios, para prosperarem materialmente. Quantos hoje não são empresários, meu Pai, que retém o que deveria ser colocado na tua obra, retém para si e até julgam estar fazendo bem quando colocam uma pequena merreca, Senhor, para fazer a obra, quando eles tinham condições de abençoar muito mais. Mas eu não entro nesse pacote porque, Senhor, o que tens me dado para fazer é orar, é compartilhar, é auxiliar, Senhor, na questão de levar a tua palavra a quem precisa e de orar por quem necessita, de estender as mãos às crianças, aos pobres, aos necessitados, aos aflitos. Tem sido este o legado que o Senhor tem me dado e eu tenho procurado cumprir, Senhor. Eu te agradeço por aquelas pessoas que se deixam conduzir pelo teu Espírito, como o Espírito de Zorobabel o convenceu a estar do lado de Josué, e Josué do lado do povo, e o povo do lado deles, para fazer a casa do Senhor. É muito bom quando todos se unem, Senhor, em prol de causas que são muito importantes na vida espiritual e moral da tua igreja na terra. Porque a qualquer momento aquele que há de vir virá e não tardará. Então, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, quero te pedir perdão, Senhor, por qualquer negligência, por atitudes que não sejam corretas, por palavras que não venham de ti, porque sou humano e pecador. Mas gostaria de te pedir que despertasse as pessoas, Senhor, que vivem brigando, que usam a tua palavra para difamar, que usam a tua palavra para acusar, que usam a tua palavra para ofender, que usam a tua palavra para ferir. E não se preocupe com quem está ferido, com quem está cansado, com quem está jogado numa cama, com quem está desprezado, com quem está passando fome, com quem está desempregado, meu Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta em nós esse espírito adorador, mas um espírito unido em favor de todos, meu Pai, e não em favor de este ou aquele. Porque o que a gente tem visto, meu Deus, é que alguém se acha príncipe da tua casa e por isso não pode fazer nada, só tem que receber. Zorobabel era o governador, mas desceu para ajudar na construção. Josué era sacerdote, filho de sacerdote, do sumo sacerdote, mas desceu. Talvez tenha tirado a sua batina, mas foi lá ajudar na construção, Senhor. E o povo largou as suas casas, seus negócios, suas fazendas, trouxeram recurso e construíram a tua casa. E a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Então, Deus, que nós nos envergonhemos dessas atitudes de briga, de contenda, de fuxicaria, de disse-me-disse, e a gente se una no sentido de buscar as almas das pessoas, de falar do evangelho genuíno, Senhor. Aí sim, se alguém quiser seguir de outra forma, cada um tem a sua consciência, meu Pai, mas devemos cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou, para pregar o evangelho a toda criatura, para não ser só ter o espírito de Apolo, ou de Paulo, ou de Cristo, mas para ser um instrumento teu na terra, porque o teu Espírito diz a tua palavra que ele distribui, Senhor, os dons a cada um, ele distribui a capacitação para cada um, de acordo com aquilo que pode levar ou fazer. Porque o Senhor chama uns para pastores, outros para profetas, outros para doutores, e todos com o objetivo de fazer a união da tua igreja, o desenvolvimento do teu trabalho na terra, Senhor. Aqueles que se levantam contra dízimos e ofertas são os mesmos, Senhor, que deixam de cumprir o episcopado na sua vida, de cuidar de quem precisa. Porque se eles não fizessem uma coisa, mas fizessem a outra com toda a dedicação, eu acredito que o Senhor aceitaria da mesma forma.
porque o que o Senhor quer é como Paulo disse aos irmãos de Tessalônica: preparai antes, para quando eu chegar aí, não tenha constrangimento. Assim também, Senhor, nós devemos nos preparar, nos unir para fazer o trabalho. Eu me lembro quando Paulo, o Senhor, convocou e o povo se uniu ali de Tessalônica, de Filipos e de toda a Mesopotâmia e uniu e mandou ajuda para Jerusalém, para os crentes que estavam passando necessidade devido àquela seca que houve no período apostólico. Isso tudo é uma demonstração de que quando o Senhor nós amamos, nós fazemos o melhor. Então agora recebe a minha adoração e a minha gratidão. Que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa que está nos ouvindo. Que a sua vida seja um presente do teu Espírito Santo, cheio de graça e de verdade. Abençoa cada um, fortalece, anima, restaura, traz saúde ao corpo dos teus servos, reúne a família em volta de si mesma, faz ela se humilhar e buscar a tua face, e que as nossas famílias, filhos, filhas, cunhados, cunhadas, primos, sobrinhos, todos sejamos, Senhor, servidores de um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus.